Oi, eu sou a Fernanda Florê, do blog Vestida de Mãe, e o assunto do vídeo de hoje foram vocês que pediram lá no meu Instagram, @vestidademãe, é sobre a rotina do sono do Nicolas nesse primeiro 1 ano e 6 meses que ele está. A verdade é que nesse 1 ano e 6 meses que ele tem hoje, a rotina já mudou bastante. A rotina, na verdade, o que eu considero rotina do sono é a preparação dele para dormir, é a rotina de ter em casa, de fazer a mesma coisa para garantir segurança e que ele durma bem, que é chegar à noite, não ter mais tanto barulho, diminuir a luz, nada de televisão alta, dar o banho. Então aqui em casa a gente dá o banho nele lá pelas 5 da tarde, daí ele vai jantar umas 6, 6 e meia, daí ele desce para brincar um pouquinho e daí ele dorme. Agora, hoje em dia, né, agora com 1 ano e 6 meses, ele tá dormindo em torno das 8, 8 e meia da noite. E ele dorme a noite inteira, vai até às 7 da manhã do dia seguinte, quando eu acordo para ir para a escola. Então essa é a rotina. Mas o sono mesmo, que acho que é o que vocês querem saber, como que foi ao longo desse 1 ano e 6 meses, o que eu tenho para falar é que assim, cada mês é diferente do outro. E tudo bem, sabe? Eu não me estresso com isso de ser sempre igualzinho, porque eu tenho na minha cabeça que bebê não é um robô. E eu já falei isso antes, bebê não é um robô. A gente não tem o sono igualzinho, a mesma rotina, a mesma coisa todos os dias. E o bebê também não. O que eu acho importante é criar essa rotina em casa. Mas é lógico que cada dia, cada noite vai ser diferente da outra. Então, falando um pouquinho do Nicolas ao longo desse 1 ano e 6 meses. O primeiro mês, acho que do primeiro, segundo, igual todos os bebês, acordava de 2 em 2, de 3 em 3 horas para mamar, eu amamentei até quase 9 meses, ele parou de amamentar quando tinha quase 9 meses, então os primeiros meses aquela rotina louca de não dormir, de amamentar o bebê o tempo todo. Eu acho que de 2 para 3 meses ele já começou a dormir com espaçamentos maiores, então 4, 5 horas à noite ele emendava. Eu acho que teve uma vez que ele dormiu assim quase 8 horas, talvez umas 6 ou 7 horas. Eu lembro que eu até publiquei no Instagram de manhã que eu tava super feliz que ele tinha dormido quase que a noite inteira, tinha sido ótimo. Só que depois disso também cada noite era uma noite. O Nicolas era um bebê que dormia muito tarde, então teve várias noites que assim, queria dormir 10, 10 e meia, 11 da noite, super ativa à noite. Eu falava que era um bebê baladeiro e era isso, ele dormia bem à noite, mas ele ia dormir super tarde. Então por muito tempo foi assim. Depois dos 6 meses, ele começou a acordar menos de madrugada. Então ele acordava uma vez, que era sempre em torno das 3 da manhã para mamar. E a verdade é que eu amava amamentar e de verdade, eu a levantava, assim, tudo bem, eu não sofria de levantar às 3 da manhã, porque era um momento muito nosso mesmo de amamentar, e ele mamava e voltava a dormir rapidinho, era tranquilo. Ele também não teve cólicas, nada, não teve refluxo, então eu tive sorte nessa parte, foi super tranquilo. Depois dos 6 meses ele começou a acordar uma vez só de madrugada. E foi assim até os 9 meses, que foi quando ele parou de amamentar por opção dele, não fui eu que fiz nada. Eu gostava muito de amamentar, ele mamava, um dia ele quis mamar, no outro dia não quis mais, eu insisti por 1 semana e realmente ele não quis mais. Eu acho que eu já estava com a produção talvez menor de leite, ele já sentia mais fome, ele começou a ficar bravo e foi quando eu entrei com o complemento, ele tinha quase 9 meses. E a verdade é que depois que eu comecei a dar o complemento, foi quando ele começou a dormir a noite inteira. Eu acho que ele ficou mais satisfeito, eu acho que ele ficou melhor alimentado à noite do que ter que acordar para mamar. Talvez a minha produção tenha diminuído. E quando ele daí começou a tomar mamadeira, ele começou a dormir a noite inteira, que foi com 9 meses. Com 9 meses teve uma outra mudança também, essa história da mamadeira. Assim, eu não sei porquê, mas quando eu amamentava no peito, eu vinha aqui no quarto dele, porque acho que era o meu ritual de sentar nessa poltrona, que era mais confortável, apoiar e dar de mamar. Quando ele começou a tomar mamadeira, eu achava mais cômodo. À noite, antes dele dormir, para fazê-lo dormir, na verdade, a gente pegava, eu e o pai, a gente pegava ele e ia para nossa cama,
porque era mais gostoso de ficar deitado na cama com ele do lado, assim, sabe, aquele aconchego gostoso, e dava mamadeira, e ele dormia. E nisso o que aconteceu foi que a gente acostumou ele a dormir na nossa cama, talvez. Muita gente deve estar talvez me julgando, falando, acostumou mal a criança agora a dormir na cama, mas gente, eu amo, ele pode dormir na minha cama quando ele quiser, pra mim não tem nada mais gostoso do que dormir com o Nicolas. E a gente super acostumou a dormir com o Nicolas no meio e eu acho maravilhoso. Dos 9 meses até 1 ano e 4 meses, que foi quando teve uma outra mudança, que já eu vou falar, ele ficou nessa fase de apego total ao pai, à mãe, de querer só dormir na nossa cama. Eu vinha, trazia ele pro berço, parecia, se punha no berço, parecia que ele sabia, ele podia estar dormindo profundamente no milésimo sono. Se eu punha no berço, ele levantava e ficava muito bravo. Eu comecei a estudar um pouco mais também sobre o estilo Montessori, vocês já devem ter ouvido falar de quarto montessoriano, e eu aprendi que o berço, na verdade, o bebê, ele se sente um prisioneiro dentro do berço, porque ele sabe que ele não tem como sair dali. E ele se sentia um prisioneiro, e eu acho que é verdade mesmo, eu acho que ele realmente se sentia, parecia que a gente estava largando ele ali numa mini prisão. E ele ficava muito irritado mesmo quando a gente colocava no berço. E como a gente não tinha problema nenhum em dormir com ele, eu não acho que isso atrapalha o casal, eu não acho nada dessas bobagens, eu acho uma delícia aproveitar o bebê enquanto ele é bebê. A gente acostumou a dormir com ele. Tudo mil maravilhas, ele se mexe bastante, parece um helicóptero na cama, chuta todo mundo, aquela coisa, mas eu acho gostoso mesmo assim. E a gente dormia a noite inteira, ele dormia a noite inteira também. Com 1 ano e 4 meses, teve uma outra mudança muito importante, que foi quando o Nicolas entrou na escolinha. E isso mexeu bastante na rotina dele, do dia a dia. Então antes eu falei que ele era um bebê baladeiro, que ele dormia tarde, e ele também acordava tarde. A gente ficava na cama se espreguiçando até umas 8h30 da manhã, era uma delícia, 8, 8h30, dia mais frio, chuvoso, ficava até às 9, era super gostoso. Com a escolinha eu optei em colocá-lo no período da manhã, porque ele tirava sonequinha à tarde, né? Então eu falei, vou colocar na escola à tarde e ele vai dormir. Eu não falei das sonequinhas, né, ao longo desse período, mas ele sempre tirou sonequinha à tarde, sonequinha de no máximo 2 horas. Então a sonequinha varia bastante também, mas entre 1 e 2 horas. Então eu optei por colocá-lo na escola de manhã. Então a gente começou a acordar às 7 da manhã, porque o processo de eu me arrumar, olhando ele, né? Esse horário em casa eu tô sozinha, porque o marido já saiu para trabalhar, eu ainda não tenho minha ajudante, a babá ainda não chegaram, então eu me arrumar olhando ele e depois arrumá-lo é um processo meio devagar, então a gente acorda às 7, sai de casa às 8, porque ele entra na escolinha às 8h15. E ele começou a ir pra escolinha, e na escolinha é aquela aventura toda, aquele monte de experiências novas. Ele tem ido pra escola de manhã, fica só no período da manhã, volta ao 12h15, volta exausto, ele já dorme no carro, a escola é perto de casa, mas tem que ir de carro. Ele já dorme logo no carro, de tão exausto que ele sai da escola, brinca bastante, já dorme. Às vezes ele chega em casa, ele nem consegue almoçar, ele já tá no sono profundo dessa sonequinha. A gente deixa ele tirar uma soneca de 1h30, que é mais ou menos ali do 12h30 até as 2 da tarde. E daí que ele acorda e almoça, e daí ele continua brincando a tarde inteira. Daí lá pelas 5h30 tem o banho, lá pelas 6h30 tem o jantar, desce no térreo do prédio, brinca mais um pouquinho e dorme. E daí ele começou a dormir cedo, umas 8 da noite, que foi por essa nova rotina, eu acho, de estar acordando mais cedo, se cansando bastante na escola, tendo bastante coisas, né? Porque se você fica só em casa, não faz muita coisa, é uma coisa. Agora, se ele vai para a escola e faz 1000 atividades, enfim, eu acho que ele se cansa mais, acho que ele tá com um dia mais preenchido, e ele começou a dormir mais cedo, imediatamente assim, quando a gente colocou na escolinha. Então agora ele é um bebê que dorme às 8, 8h30 da noite e vai a noite inteira. E agora também ele voltou a dormir no berço. Então agora a gente coloca ele do berço dormindo e não sei porque ele não acorda mais, ele não fica mais bravo. Ele tem dormido a noite inteira.
Então isso começou com 1 ano e 4 meses, a escolinha. Hoje ele tá com 1 ano e 6 meses. Então faz 2 meses que ele tem dormido a noite inteira no berço. E de manhã, às 7 da manhã, quando eu acordo, eu venho buscar ele e levo para minha cama. Que daí eu prefiro dar mamadeira para ele. Eu já dou mamadeira para ele nesse horário. Eu prefiro dar mamadeira com ele na minha cama, abraçadinho, encho de beijo. E a gente dá mais uma espreguiçada ali. E daí que a gente acorda e vai se arrumar para ir para a escolinha. Então a rotina do sono é essa. Ela mudou bastante ao longo desse 1 ano e 6 meses. Não tem nenhum segredo. Eu acho que de certa forma com o Nicolas foi tudo bem tranquilo. Eu acho que eu também sempre procurei levar esse aspecto com leveza. Teve várias noites que eu precisava trabalhar, ou que eu estava exausta e queria dormir, e ele estava super agitado e ficamos brincando até meia-noite. Teve noites, né, que tive que amamentar, que levar pro quarto. É normal, eu acho que tem que lembrar que é só um bebê, que eles querem o nosso carinho, o nosso aconchego. E eu aproveito bastante essa fase de bebê do Nicolas. Então esse é um pouquinho da rotina do sono do Nicolas. Espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de seguir aqui o nosso canal, de se inscrever no canal e conta pra mim nos comentários como que é a rotina do sono na sua casa. Quem sabe uma pode aprender com um pouquinho da experiência da outra. Obrigada, um beijo, tchau, tchau.